Você se sente, assim, às vezes sequestrado pelas suas emoções? E se eu disser para você que a chave para você conseguir tomar decisões mais claras é acalmar a sua mente? Vamos saber isso no episódio? Então, roda a vinheta. Fala, T&D! A gente já começou com provocação aqui, Igor. Como é que tá a sua mente? Você está calmo, meu amigo? Estou Tá animado. 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 Tá. A emoção que eu tô sentindo agora é de animação, de alegria por uma querida amiga que a gente conheceu recentemente e trouxe boas provocações. Então tava animado pra esse papo aqui pra gente começar a falar sobre essas coisas das emoções. Vamos saber quem é, então. A Nadine do Carmo. Ela é especialista em inteligência emocional, com uma metodologia, gente, que une entretenimento e ciência. E ela dá palestras, workshops sobre temas como educação emocional, autogestão, comunicação não violenta e saúde mental. Já treinou mais de 6.000 pessoas em mais de 60 instituições. Tem várias delas aqui. A gente quer saber essa pessoa que chegou aqui falando que ela já não está nem indo para casa mais, porque ela só está viajando para falar desse tema. Bem-vinda, Nadine. Gente, Elis, nossa, Igor, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui no Fala T&D. Bom, sim, eu estou morando na minha mala. Okay. Gente, são 7 cidades só agora em setembro, onde a gente está fazendo a gravação desse episódio. E é uma honra para mim trabalhar com aquilo que eu mais amo, que é falar de inteligência emocional, unindo educação e entretenimento, trazendo conceitos científicos de um jeito ilustrado, para que as pessoas se vejam nas situações. Isso faz toda a diferença no aprendizado. Seja de uma indústria, seja de uma empresa do terceiro setor, a gente faz toda a diferença quando as pessoas se veem naquelas situações. Isso é muito, muito bacana e é o que eu venho fazendo. Então, estou muito feliz de estar aqui falando disso também com vocês. Muito bem, a gente está gravando aqui 25 de setembro, esse episódio vai ao ar provavelmente aí no início de novembro. Até lá, você já viajou para muito mais cidade. Conta pra gente aqui, Nadine, o que é Mindfulness e quando passou a ser considerada nesse mundo corporativo que a gente está vivendo aqui em educação? Então, vamos lá. O Mindfulness é uma forma da gente olhar para dentro, da gente conseguir, sim, como você bem disse, acalmar a nossa mente. É uma metodologia muito bacana para a gente ter esse olhar e olhar para as nossas emoções. Eu gosto muito de falar sobre o método Doriana. É algo que eu sempre trago no meu trabalho, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. E, basicamente, ele vai seguir todos os processos de autoobservação, que a gente também faz no Mindfulness. A gente distancia, observa e reconhece as nossas emoções e necessidades. E, a partir disso, a gente leva elas para ação de um jeito que a gente pode ou não conseguir aquilo que a gente quer. Mas a ideia, se eu quero ser inteligente emocionalmente, é eu identificar essas emoções, dar nome para elas e levá-las para ação. Com uma ferramenta, como uma comunicação, com um pedido, com uma atitude, para que eu consiga aquilo que eu quero. Eu gosto muito de falar sobre o método e é o mesmo princípio que a gente usa no Mindfulness. Doriana não é margarina. Ah, então, essa é uma brincadeira que eu faço na palestra. Tá bom. Mas você tá patrocinada? Não. Se não tá, vamos pedir. Já vamos boa. pedir. Eu brinco que a Doriana é a margarina e o Doriana é o método de inteligência emocional pra gente treinar todos os dias. É uma brincadeira pra gente lembrar sobre, né? E quando a gente associa com palavras mais parecidas, é mais fácil da gente lidar no dia a dia. Então, eu uso essa brincadeira, mas é Doriana. Pede patrocínio, mulher. Já vai lá, já bate. Você tá falando em todas, você usa como método. Todo mundo tá lembrando do comercial de margarina. Então aproveita, não deixa passar isso aí não, né, Igor? É isso aí. E Nadine, conta pra gente, como que começou essa sua atenção, né, para esse cuidado com mindfulness, com a inteligência emocional, e como que você começou a levar isso para as organizações? Então, eu sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E dentro do meu trabalho, o meu maior foco é dentro da educação emocional. Eu adoro mindfulness, inclusive, assim, indico muito para todas as pessoas, tá? No meu curso de autoobservação, por exemplo. Mas eu trabalho muito mais outros métodos de autoobservação. Então, quando a gente distancia, observa e reconhece, a gente olha para dentro e dá nome para essas emoções. E eu sempre tive muita dificuldade em entender o que estava se passando na minha cabeça. Eu era sequestrada pelas minhas emoções e eu estava pensando e sentindo um monte de coisa ali e eu não sabia o que fazer, como agir. Até eu entender que o primeiro passo é a gente entender quem está falando na nossa cabeça. É a nossa raiva? É o nosso medo? É a nossa tristeza? Quem está falando ali a partir daquele gatilho? Então, de repente, seu chefe te mandou mensagem.
Poxa, quem tá falando aqui é minha ansiedade, com medo, de repente, de eu ser demitido? Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa lá na empresa? O primeiro passo é a gente entender quem tá falando dentro de nós. Então, como eu tinha muita dificuldade em entender quem estava falando aqui dentro, eu fui fazer métodos de autoobservação. Me conhecer. Comecei na meditação e aí depois fui para o Mindfulness, mas eu gosto muito da escrita, da verbalização. Quanto mais a gente coleta dados sobre nós e vai entendendo quais emoções estão falando internamente, mais a gente tem propriedade para entender quem são eles de fato, quem são essas vozes. E a partir disso, tomar melhores decisões. E Nadine, você falou que dentro desse seu método você faz as pessoas reconhecerem as emoções, quem é essa pessoa que está conversando ali dentro. Por que as empresas ainda têm medo de falar sobre esse assunto? Muitas vezes na nossa cultura a gente foi ensinado que sentir raiva, medo, tristeza, as nossas emoções desprazerosas e não negativas. Negativas pode ser o comportamento que você tem a partir delas. Mas sentir raiva, medo e tristeza não é feio, sujo e errado. Mas muitas vezes na nossa educação a gente aprendeu isso. Então até no contexto corporativo, quando eu vejo alguém que está irritado por alguma questão ou está com ansiedade, em geral, há um tempo atrás a gente achava que isso era algo errado. Nossa, não pode. Mas é um pouco diferente. O fato de você dar nome para suas emoções, de você admitir elas, é o primeiro passo. Porque a partir de entender o porquê que eu tô com medo, eu consigo, nossa, eu tô com medo disso, disso, disso e disso. Eu consigo traçar estratégias e, de repente, se eu tô com medo de não ser bom o suficiente para fazer aquela apresentação que eu preciso lá na empresa, eu vou buscar ajuda, eu vou entrar no YouTube, eu vou ver dicas, eu vou pedir pro meu gestor, tô erguendo a mão aqui, acho que eu não vou dar conta de fazer essa tarefa aqui, você pode me ajudar? De repente, qual que é a minha solução aqui? O primeiro passo é eu identificar essas emoções. Se eu fico fingindo que, de repente, eu não tô com medo de fazer essa apresentação, eu vou fingindo, mas eu não quero lidar com aquela questão que tá chegando, aquela emoção que eu tô sentindo, e eu vou procrastinando. E procrastinar aquilo que a gente precisa fazer dentro das empresas é adiar resultado, é adiar sucesso. O primeiro passo é eu entender, poxa, eu tô com medo de tal coisa. Então, como que eu faço aqui? Não para a gente fugir das situações, mas a partir deste medo a gente se prevenir, que é a função dele. O medo, ele faz com que a gente se proteja. Ele está sempre no futuro aí dentro da nossa cabeça, pensando cenários, muitas vezes catastróficos, sim, mas para a gente se precaver, para a gente se prevenir. Quando a gente escuta ele, e aí, sim, depois disso a gente vai avaliar, faz sentido esse medo ou não? Mas o primeiro passo é identificar. E isso, Elis, vale tanto para o medo, quanto para a raiva também. Poxa vida, eu não sentir raiva dentro de uma organização é algo ruim. Porque a raiva é uma emoção biológica que todos nós sentimos. Ela faz parte do nosso time interno. E a raiva é fundamental. Ela é o nosso atacante interno. Ela tem muita energia. Então eu preciso muitas vezes de indignação. Indignação para fazer as coisas acontecerem. Então se eu acho que esse relatório tá bom desse jeito, não, deixa ali, tá bom. Se eu não me revolto com uma meta que eu tenho hoje, uma realidade, um momento que eu estou na minha empresa, se eu não me indigno, eu não trago aquela energia muitas vezes necessária para eu fazer a mudança. Para a gente, enquanto T&D, transformar vidas, para a gente cuidar de pessoas, a gente precisa se indignar com o estado atual. E a raiva ela é muito importante para isso. Não para você ser agressivo e violento com o outro, que isso aí é comportamento, e quem quer mel não chuta a colmeia. Mas para a gente dar limite, falar não, falar basta, vamos mudar, vamos fazer diferença. Eu brinco. Ficando com mais raiva aí. Ai, que bom! Nossa, e ela pode ser muito... Soltar a raiva interna. Melhor não. E ela pode ser muito positiva. Mas aí a gente precisa treinamento. E é por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é tão importante. Porque qual é a ferramenta ideal para eu levar essa raiva para ação de um jeito que eu não seja agressivo e violento com o outro? E aí a gente vai sugerir ferramentas, como, por exemplo, a comunicação não violenta, em que eu dou limite, mas me conectando ainda com o outro e tendo ali uma assertividade nessa comunicação. Nas organizações, assim, ainda é uma conversa, falar sobre emoções é uma conversa ainda tabu dentro da empresa, para falar assim, não vamos falar sobre... Quase que infantil, né? Quase que infantilizada. E aí, como você falou, que você está aí, só agora nesse mês, 7 cidades, ou seja, tem uma demanda, então está começando a surgir esse assunto, mas ainda... Será que está distante do negócio, do business? As pessoas estão percebendo... Será que é esse o caminho? Porque a gente sabe, a gente que está nesse dia a dia, a gente sabe o quanto é importante as pessoas estarem bem, as pessoas reconhecerem as suas emoções para poderem ter performance. Né? Mas essa mensagem está chegando no board? Olha, há um tempo atrás eu diria que a gente ainda tem que caminhar muito
mas algumas coisas nos ajudaram. A gente, com os nossos índices altíssimos de ansiedade, Divertidamente nos ajudou. depressão, o filme Divertidamente O filme ajudou. nos ajudou imensamente, inclusive eu, que o meu trabalho é muito baseado no filme Divertidamente. Mas principalmente a pandemia, galera. Assim, isso foi um antes e depois na consciência de que, opa, eu tenho emoções e eu acho que eu preciso cuidar delas. Porque isso aqui não tá dando muito certo. Essa galera que tá falando aqui dentro... né? Escancarou o assunto pra empresa. Ficou natural falar sobre isso. O novo normal foi falar sobre as emoções, né? Que todo mundo esperando qual que era o novo normal. Sim, fora NR1, fora os índices de burnout absolutamente aumentando. Então, não tá tendo como negar mais o tanto de afastamento, de atestados e tá chegando em dado. Então, são pessoas afastadas, índice de pessoas tomando medicação, são dados. E contra dados não há argumentos. Então, a gente trazer dados mostra para as pessoas que sim, precisamos falar sobre. E como que a gente fala sobre um assunto que muitas vezes é tabu? A gente traz educação. E quando a gente fala sobre o assunto, ele se torna menos tabu. E aí, poxa, ter emoção não é algo ruim. Olha, eu posso usar a minha emoção ao meu favor. Então, ao invés de uma organização que achava que os colaboradores sentir raiva, medo e tristeza era algo ruim, agora ela entende com a educação emocional, que é isso que a gente promove, que aquilo pode ser positivo para ela bater a meta, para ela ter produtividade, para as pessoas, inclusive, terem um ambiente melhor de trabalho. A grande questão é o que você vai fazer a partir das emoções. Mas tá tudo bem sentir. É a frase que eu mais digo, assim, ó, tá tudo bem você sentir o que você sente, a sua emoção é válida. O que muitas vezes pode não ser válido é o seu comportamento a partir dela, mas você pode sentir. Você já falou do medo e você já falou da raiva. Vamos pro próximo, então? É tristeza primeiro? Você vai entrar nela aí? O que ela... 4 divertidamente. Aí. Vamos lá. Então, né, no filme são que agora 5... nos filmes são 5, agora aumentou. Agora tem Agora tédio, aumentou, ansiedade, enfim, a vergonha. Que é a mistura, né, de um com o outro. Sim. Vamos falar então um pouquinho sobre a tristeza. A tristeza, ela é fundamental pra gente entender o que eu gostaria de ser e eu não sou, o que eu gostaria de ter e não tenho. Muitas vezes, você pode pensar na vida de vocês aí, quem tá em casa também. Aquele momento que você deu uma virada na sua vida, sabe? Aquela virada de chave, que você falou assim, putz, eu tenho que... Agora a coisa vai mudar. Um pouquinho antes ela tava lá com você, no fundinho do poço. Pra você parar, pra você diminuir o nível de energia. Que muitas vezes a gente tá na raiva, correndo atrás, ou tá no medo, correndo atrás também. Nível de energia alto. Eu paro na energia baixa da tristeza, e ela muitas vezes confundida com a exaustão, pra eu entender o que é importante pra mim, pra eu refletir. E aí, às vezes, a gente tá numa sociedade em que eu não posso sentir tristeza. Porque eu tenho que estar o tempo todo feliz. E eu vou ignorando, às vezes, o que ela tá me falando. Então, às vezes, não é esse cargo que é pra você. Talvez não é essa área que é pra você. Talvez esse chefe aí realmente não tá legal, essa relação, esse casamento. Aqui a gente fala, né, a gente tá falando no ambiente profissional, mas é pra tudo, né? Nós somos um só. Então, a tristeza, ela para a gente pra gente entender e refletir. E é importante escutar ela. Agora, para todas as emoções, você tem o outro lado. Então, se eu tenho muita tristeza e se eu não estou navegando nas outras emoções, porque um time é diverso, eu preciso passar em todas as emoções. Se eu só estou nela, a minha chance de estar muito desesperançoso, estar com pensamentos ruminantes, negativos, isso é para o lado, eu estou exagerando nessa emoção. E aí eu preciso ter consciência disso, por isso identificar sempre. E aí, de repente, levantar a mão, pedir ajuda. E aí é o caso de você procurar um psicólogo, psiquiatra. Eu indico para todos os meus alunos, independente, procure esses profissionais de saúde que estudaram lá muito tempo para te ajudar individualmente na sua questão. Então é muito importante a gente olhar para essa emoção, entender o que ela está dizendo para a gente. E se a gente não está sabendo administrar ela sozinho, mesmo com os métodos todos que a gente tem à nossa disposição dentro da inteligência emocional, buscar ajuda. Semana passada eu tava viajando, tava fora e teve um episódio engraçado com a minha filha, porque... fico pensando que presentinho eu ia trazer. Aí tinha um lugar que tava vendendo os chaveirinhos do Divertidamente. Aí eu falei assim, minha filha é super extrovertida, alegre, gosta de brincar e tal. Eu falei assim, filha, eu vou trazer o chaveirinho da alegria pra você. Aí ela falou assim, mas tem de todos? Tem. Então traz um da tristeza também. Eu falei assim, por que da tristeza? É porque eu acho que ela é a mais verdadeira. Uau. Falei, gente, isso bateu em mim de uma forma, assim, caramba. Travessou. Eu falei, caramba. Porque Quem foi, a Rafa? A Rafa, menor, tem 10 anos. Aí eu falei assim, cara, ela é mais verdadeira. Eu falei assim, olha, é a que fala a verdade que precisa ser dita. A alegria, às vezes, tá querendo te animar, te empolgar e tá indo lá. Mas a tristeza é onde você, peraí, e olha a situação mesmo, né? Então, eu paro pra sentir. É. Eu abaixo a minha energia, eu sinto.
E aí, às vezes, a gente tá num ambiente corporativo e a gente acha que as emoções são erradas, então eu fico só na alegria. Ai, eu sou só feliz, só empolgada com as coisas. E aí eu perco em conexão. Porque para eu me conectar com alguém, o que conecta com o outro é saber que dentro de todos nós, todo mundo tem o nosso time. Então, você tem emoção, eu também tenho. Todos nós temos emoções e necessidades aqui. Para eu me conectar com a pessoa, eu preciso vibrar na mesma emoção que ela. E vibração, emoção é energia. Então, se de repente você fala para mim, Elis, ai, Nadine, meu cachorro morreu. E eu tô só na alegria, eu vou falar assim, nossa, amiga, já isso passa. Ó, adota um que tá na moda, viu? E eu me conectei com você, Elis? Não conectei. Porque eu tô só na alegria aqui e você tá feliz ou tá triste porque seu cachorro morreu? Você tá triste? Então, se eu quero me conectar com você, eu preciso vibrar na mesma emoção que você. Então, poxa, Elis, eu sinto muito pela sua perda de coração. Meus sentimentos. Se eu puder te ajudar, tô aqui, viu? E depois daqui, eu até posso te levar pra alegria. Mas primeiro eu preciso conectar com você. E aí, é na tristeza, muitas vezes, que a gente sente e para sentir. Então, eu gosto muito dela. E talvez eu faria como a sua filha. Qual é o nome dela? Rafaela. Com a Rafa. Eu faria igual a Rafa. Eu também pegaria o chaveirinho da tristeza. Tem uma coisa que fica colocando selos de acordo com o tipo de profissional. Então, vamos pensar lá no CBTD. A gente é profissional da área de T&D, a gente naturalmente é alegre. Não é? Tem essa coisa de que a gente deve tem essa expectativa de que a gente deve ser alegre. Aí você pensa, sei lá, um pessoal de TI, ou você pensa um pessoal de engenharia, ou você pensa arquiteto, um pessoal que trabalha no hospital, e a gente vai colocando essas pessoas em alguns silos de que elas são daquela forma e elas só devem acessar aquelas emoções. Quais são os riscos que a gente corre? E a gente faz isso toda hora, tá? Colocando esses selos, esses carimbos. E como a gente faz, então, para dentro de uma equipe que é diversa, fazer com que todo mundo possa passar mais por todas as emoções e não ficar só naquela que seria a sua mais padrão? A gente julga, né? Então eu brinco que a gente julga muito os times alheios. Poxa, o pessoal do comercial é isso. A galera de TI é aquilo. E quando eu julgo alguém, eu acho que eu sei o que ela vive. Eu acho o que ela sente. Eu perco em conexão. Porque eu não dou oportunidade para escutar a história ou escutar o que aquela pessoa sente ou qual é a questão que ela está passando na vida dela naquele momento. É importante saber que todos nós temos todas as emoções. E claro, dependendo da atividade que você faz, você vai precisar talvez um pouco mais da energia da raiva, ou vai precisar ficar um pouco mais quietinho dependendo da sua função, ou vai precisar ser alegre para motivar, como a gente aqui do T&D, por exemplo, muitas vezes. Mas é importante a gente entender que todos nós temos todas as emoções. E aí eu preciso verdadeiramente ouvir aquela pessoa. E ter educação emocional de que todos no meu time têm todas as emoções. Isso vai me ajudar a julgar menos e ter ferramentas para me conectar com aquele outro. Agora, a sua segunda pergunta em relação... Qual que foi a segunda? Como é que a gente faz para que as próprias pessoas do nosso time tenham exercícios, dicas, que a gente possa fazer com que essa pessoa mesmo saia um pouco desse lugar de ela, de 30 dias no mês, ficar 20 dias, 25 dias só vivendo aquela mesma emoção? Acho que o primeiro passo é essa noção de que a gente tem todas as emoções. Então, no Divertidamente, muitas pessoas falam pra mim, você é qual hoje? Não, eu não sou só a raiva hoje, eu tenho todas juntas. Não existe um momento que o seu time não vai estar lá com você, o seu time de pensamentos e emoções. Todos temos todas as emoções o tempo todo. Eu gosto de fazer um exercício, só pra você... Vamos fazer. Faz exercício com todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou deixar para sugestão que agora a gente não teria aqui como fazer ele no papel, por exemplo. Mas na minha palestra eu peço para as pessoas ficarem 3 minutos quietas, todo mundo, auditório em peso, cheio, escrevendo os pensamentos. E os nossos pensamentos não são uma redação do Enem, que você começa hoje, atualmente, nos dias de hoje, nananana, e faz aquela introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente racionaliza o tempo todo para conversar. Agora, lavar a roupa, tirar a roupa do varal, a criança tá na escola, porque tem que conversar isso com o Igor, porque tem o meu WhatsApp que tá bombando, e agora a Nadine chegou, mas eu não fui no banheiro ainda. E é tudo isso ao mesmo tempo. E cada macaco pulando de galho em galho e não tem, às vezes, uma coesão. Não, E isso é a nossa cabeça. E os seus resultados estão saindo dessa zona ou não.
E a gente precisa compreender quem está falando. Então, essa voz que está no futuro, preocupada com as coisas, possivelmente é a sua ansiedade e o seu medo, da mesma matriz, tá? Ansiedade e medo da mesma matriz no Divertidamente 2. O medo fala pra ansiedade no minuto 22. É ansiedade, você joga no meu time. É igualzinho. Por quê? Porque o medo é essa voz que fica no futuro ali, ó, prevendo as coisas, o que pode acontecer. Agora, se você tá assim, nossa, eu devia ter feito tal coisa, ai meu Deus, eu devia ter feito, não devia ter dormido até tarde assistindo Netflix, porque eu fiquei cansada pra gravar o podcast lá, ou qualquer uma culpa que tá rolando, olha pra trás, tristeza. Ah, beleza. Quando eu, de repente, tô assim, nossa, eu tô cansado disso, eu tô cansado daquilo, que saco. É a minha raiva falando aqui dentro. O que vai ajudar as pessoas a entender quem nesses 3 minutinhos está falando ali dentro? Então, nesse exercício, elas escrevem aleatoriamente os pensamentos, como você disse, e depois eu convido elas, depois de toda a explicação da educação emocional, a voltar e falar, e aí, quem estava falando aí dentro? Porque tem de tudo. A gente tem mais ou menos 6.200 pensamentos por dia. Temos artigos científicos, cada um fala uma coisa, mas esse é o de 2020 da Universidade Católica do Canadá, que eu sempre cito nas minhas palestras. Cara, 6.200 pensamentos. Como eles estão pintados? Porque não é só raiva, não é só tristeza, Quais não são é só as bolinhas deles? Né? Isso. E aí, por que é importante entender o que é raiva? Se eu tô assim, nossa, eu tô cansado de ficar no trânsito todo dia 2 horas. Eu vou entender que aquilo é uma raiva, que eu quero dar um limite, a função da raiva é isso, e eu vou falar assim, beleza, como é que eu dou limite nisso? A raiva, ela vem para me proteger. Então, poxa, eu vou mudar o transporte que eu vou pro trabalho? Eu vou mudar pro home office? O que eu vou fazer? A sua emoção tá ali sempre te defendendo, sempre defendendo uma necessidade sua. Todas as vezes, Elis, que eu sinto raiva, medo e tristeza, quer dizer que as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Agora, toda vez que eu sinto alegria, que eu tô entusiasmado, que eu tô satisfeito, quer dizer que a necessidade que eu tenho está sendo atendida. As emoções são tecnologias que mostram pra gente isso. A gente pensa elas aqui e sente no corpo. E elas vão comunicar coisas pra gente. Se a gente e se as organizações souberem usar isso ao seu favor, a gente tem muito mais pra ganhar e muito mais sucesso pra ter. É isso. Olha, Não é? vamos colocar Que todo você mundo tá? pra assistir divertidamente. Que cor que você tá aí, Igor, agora? Nossa, Pensa nas bolinhas olha, dos pensamentos e meus tudo pensamentos. mais. Na verdade, assim, até uma pergunta, é uma coisa que pra mim, assim, a gente que convive na área de treinamento e fica vendo muitas coisas, é uma coisa que eu acostumei a tentar ter esse foco total, esse mindfulness. Eu consigo a maior parte do tempo, quando eu tô aqui identifico e consigo voltar, né? Sabe aquela coisa da meditação? Ó, foca na respiração, a hora que eu percebo alguma coisa, eu percebo que tá indo longe, assim, às vezes a Nadine fala alguma coisa, a Elis fala alguma coisa, eu percebo que eu tô indo, eu fico tentando sempre voltar. Então eu acabo não consegui parar para pensar qual que é a minha bolinha de hoje, qual que é a minha emoção de hoje, mas Todas estão aí falando dentro tá de tudo aqui você. o tempo todo. Então aí elas meio que estão ali harmonizadas hoje, porque a gente quando vem num dia de gravação, a gente para pensar, fala, puxa, são muitas conversas, muitas possibilidades, a gente precisa estar com isso mais harmonioso para poder fazer uma conversa legal. Eu acho que é natural, num dia de gravação como vocês trouxeram, que tenha muita ansiedade. E aí, de um jeito super positivo, porque eu tô pensando várias coisas que podem acontecer e esses pensamentos estão me ajudando a me prevenir, a fazer algo mais... Proteger, dispositivo de proteção mesmo, né? Sim, e que bom. Agora, o problema é quando isso tá atrapalhando o seu sono, a sua vida, e você não tá conseguindo ter bem-estar. Essa ansiedade extrapolou. E aí sim, levanta a mão, vamos pedir ajuda, vamos procurar um profissional. Vamos organizar, vamos fazer as coisas. Tenho 2 situações que ficaram ecoando aqui comigo. Essa situação aí da Rafa, um beijo pra Rafa, dela ter falado, a tristeza é a mais verdadeira, por isso eu a quero. Eu também tenho visto um movimento, principalmente entre os adolescentes, de quererem demonstrar muito mais tristeza em razão de ser essa emoção verdadeira. E até aconteceu de eu ver um meme sem querer, desses que a gente scrolla ali no Instagram, e era uma entrada das madrinhas, né, da aniversariante no aniversário de 15 anos. Então, tinha ali 5 amigas, com o vestido igual, e era a entrada, e isso era a situação ali do vídeo, e elas estavam entrando, então, com uma cara, assim, de tristeza, e claro, com os comentários, nossa, qual é o velório e tudo mais, muito motivado por essa emoção estar na moda, que a tristeza está na moda. E também vi uma notícia no Japão,
que o Japão é super reconhecido pela hospitalidade, e hospitalidade tem a ver com um sorriso, com você demonstrar que você está alegre por a pessoa chegar, e que os adolescentes não estavam mais querendo trabalhar no McDonald's de lá, por cobrar essa cortesia, porque falou assim, não, a gente não vai sorrir. Então eles estão nesse movimento de não demonstrar sorriso, e muito do que você vê também as fotos, a gente vai tirar uma foto, naturalmente a gente sorri. E eles já não estão tanto nessa movimentação. Tem alguma coisa a ver com tempos de que aquela determinada emoção fica mais ali na moda mesmo, Nadine? Você tem percebido isso? Eu acompanho alguns ídolos dessa geração também, e aí a gente percebe que se a gente for comparar a nossa, sim, a gente tinha essa tendência a tirar foto sorrindo, e aí sempre ter essa necessidade de agradar. Exatamente. E eu acho que são movimentos de gerações também. Talvez eles não tenham as mesmas necessidades que a gente, ou prefiram atendê-las com estratégias diferentes. Agora, eu percebo a mesma coisa que você também. Estamos juntas nessa observação. E até se precisa ter algum cuidado quanto a isso, porque até quando eu estar na moda e até quando efetivamente é algo que possa virar preocupante. Sim, com certeza. O que eu acho interessante da gente observar é que acho que pode ser inclusive visto como um movimento de resistência. Muitas vezes a geração anterior, nossa, tinha que estar feliz o tempo todo, tinha que agradar o tempo todo, não podia. E hoje em dia, poxa, e aí, quando a gente fala, e falando de T&D, gente, a gente com certeza fala muito de conflitos de gerações. Eu acho que essa é a primeira geração. Muita gente vê o lado ruim e fala mal da geração que está vindo agora, mas eu acho que é a primeira que vai, com muito mais facilidade, dar nome para o que sente. Com certeza. Eles vão ter muita facilidade. Rafa está aí para nos provar isso. Então, assim, isso é muito precioso. Então, eu não tenho a mesma necessidade de agradar e de fingir que as emoções não existem como a geração passada. Porque é isso que a gente trouxe do mercado. Eu preciso fingir que eu não tô com raiva, medo e tristeza. Não, talvez eles possam agora, um pouco mais dar nome. Aí, se vai ser um problema coletivo isso, a gente vai enfrentar, por exemplo, problemas de que as pessoas não querem mais trabalhar nos locais, acho que a gente vai precisar olhar para isso e entender esse contexto melhor. Mas eu vejo que pode ser inclusive um movimento de resistência. Se no Instagram eu tenho que ser feliz o tempo todo, não, aqui no TikTok, que é a minha rede social, da minha geração, tô dando um palpite aqui, eu vou sentir o que eu sinto. Será que eu tô satisfeito o tempo todo com o mundo do jeito que ele é? Com as coisas do jeito que são? Então talvez eu esteja aqui triste mesmo, ou com uma resistência. Eu não sei, eu tava refletindo aqui, falei, puxa, será que existe um peso de ser feliz? As pessoas se sentem culpadas de demonstrarem essa felicidade, e aí talvez a tristeza seja uma coisa que gere mais empatia, gere uma coisa mais próxima do outro. Não sei, é uma coisa que eu tava pensando, falei, pô, e aí sim talvez possa ser um problema, né? Porque assim como a gente não podia demonstrar tristeza na geração anterior, agora não pode demonstrar felicidade. Porque a tristeza tá na moda. É o polo oposto, né? Então, quando eu tô satisfeito, quando eu reconheço que aquilo me faz bem, talvez isso seja um problema se for para esse polo aí que você tá dizendo. Agora sim, gente, é muito legal a gente entender esses movimentos geracionais, né? E concordo, eu acho que na tristeza muitas vezes a gente para conectar. E eu acho que talvez eles tenham isso melhor do que a gente. Eles buscam mais essa conexão, essa relação, né? Vamos falar da alegria, então. E aí? Bora. Demais, ela atrapalha, ela potencializa resultado. Qual que é o lugar da alegria em 2025? Então, ela sempre vai comunicar pra gente quando a gente tem as nossas necessidades atendidas. Então, outro exercício que eu peço nas minhas palestras é pra gente ir marcando, à medida que você vai se identificando que você tá feliz, com alguma coisa que eu falei, com algum vídeo que eu mostrei, você vai marcando um X ali. O que esse X na alegria mostra? Que alguma necessidade que você tem foi atendida. Então, de repente, você foi reconhecido, de repente, você foi valorizado, de repente, você atendeu a sua necessidade de humor, de diversão, de lazer, de repente, você tá aprendendo algo, e isso é uma necessidade que você tem, e aquilo te faz bem. Quanto mais eu entendo o que me proporciona essa emoção, mais eu tenho chance de agregar aquilo na minha vida. Então, no meu trabalho, é muito importante que eu mapeie em que momentos que eu tô feliz no meu dia. É na hora só de ir embora? Então, será que a minha rotina tá certa? Será que eu só fico feliz quando dá o sextou? Então, eu preciso monitorar isso, porque é um grande dado sobre mim. A alegria vai me comunicar isso. Agora, o problema da alegria, o lado B, né? O lado bom, todo mundo conhece. Nossa, que bom, que bacana tá sentindo essa emoção. Atingi um objetivo meu, atendi uma necessidade e vou sentir essa emoção. O lado B
se ela não existe, se eu finjo que as outras emoções não existem, eu vou sempre cair na falta de empatia. E ser feliz o tempo todo pode ser essa pessoa que não conecta. Talvez seja um problema nosso, do T&D. Se eu sou essa pessoa vista por todos, que tá sempre alegre e feliz, poxa, nossa, lá vem o treinador ali achando que tá todo mundo feliz o tempo todo. E é assim, Elise e Igor, não é. A gente tem todas as emoções e às vezes para conectar com o pessoal lá da área X, que a gente citou aqui, que é mais quieto ou com a cara um pouco mais fechada, por exemplo, às vezes eu preciso ir um pouco mais para a linha dele. Que aí eu vou conectar. Depois eu posso levar ele para alegria. Mas primeiro eu tenho que entender o que é a emoção que tá ali. Eu vou conectar com ela. E quando que é positividade? Vai você. O que... Tem uma premissa da PNL, né? Você conecta e conduz, né? Você faz... Conecta, depois vai. E a positividade tóxica? Quando que é isso? Então... Como que é isso? É muito parecido com o que a gente acabou de conversar. Se eu só tenho felicidade, gente, é só pensar positivo, é só ser grato, é só ter pensamentos positivos. Aquela coisa da gratidão. Se eu não entendo o que eu tô precisando dar limite, falo, gente, eu tô cansado de determinada coisa, eu tô ali com raiva daquilo. Eu preciso entender como dar limite naquilo. Aquilo é super importante. Se eu só tô feliz, que momento que eu vou entender o que tá inadequado e eu vou mudar? Se eu tô só feliz, em que momento que eu vou parar e vou refletir o que eu gostaria de ser e que eu não sou? Por exemplo, a tristeza. O que eu gostaria de ter e eu não tenho. Se eu tô só feliz, que momento que eu tô ansioso, pensando nas coisas que eu preciso fazer e ajustando as melhores estratégias, me protegendo? Eu preciso caminhar por todos os personagens desse time. Eu brinco que é um time porque a gente tem um líder, que é a nossa razão, que ela lidera essas emoções, tira o melhor delas, e cada jogador tem uma função diferente. Cada jogador. Assim como num time dentro das empresas, a gente tem um pessoal do comercial, da logística, do atendimento, do financeiro. E quanto mais times diversos, melhor, na nossa cabeça não é diferente. Se eu só caio na alegria e na positividade tóxica, eu elimino a oportunidade de ter o benefício da minha raiva, da minha tristeza e do meu medo. E das outras emoções desprazerosas. E como assim? Acho que você falou um ponto que assim, a razão coordena esse time, né? Normalmente o primeiro impacto, as decisões que a gente tem, ou os comportamentos, eles passam primeiro pela emoção, né? Então a emoção, a gente recebe o estímulo, não julgue. A emoção já julga na hora ali, não existe isso. Não há como controlar. E em que momento a gente consegue transferir isso para a razão para poder tomar uma atitude, para ter um comportamento mais alinhado, inteligente, mais estratégico, né? Sim. Eu falo que inteligência emocional é a sua capacidade de identificar e de gerenciar suas emoções e necessidades para conseguir aquilo que você quer. A primeira coisa é, diante de qualquer sequestro emocional, que é isso que você está descrevendo. Tem um gatilho, meu chefe mandou mensagem. As minhas emoções vão falar um monte de coisa aqui, eu vou pensar e vou sentir tudo isso. Cada emoção está trazendo uma mensagem diferente. O primeiro passo é a gente distanciar. E a gente distancia, observa e reconhece essas emoções todas as vezes que eu faço movimentos de autoobservação. Parar e escrever meus pensamentos, como na palestra, 3 minutos, mesmo que sejam aleatórios, eu estou saindo da minha vida ali e olhando, imprimindo meus pensamentos de alguma forma para olhar para eles de longe. Quando eu estou num psicólogo, esse profissional maravilhoso que, graças a Deus, a gente tem disponível para nos ajudar, eu estou aqui, saindo também do meu dia a dia e conduzindo ali uma conversa com alguém, distanciando, observando e reconhecendo essas emoções e necessidades. Essa pessoa está me ajudando a isso. Quando eu distancio, observo e reconheço, eu vou criando esse treino. Então, meu chefe manda mensagem, poxa, deixa eu distanciar aqui. Pode ser a minha respiração, e aí quem conduz mindfulness, quem tem por exemplo, esse hábito, consegue fazer isso com mais facilidade. Quem está falando aqui dentro? É a raiva, é a tristeza, é o medo? Que necessidade que ela está defendendo? O primeiro passo é você entender o que você está sentindo e pensando. Para você treinar isso, o primeiro passo é dar essa distanciada. Quanto mais perto, menos a gente vê. Quanto mais perto, menos a gente vê. Eu brinco que a razão é o nosso líder, e ela fica distanciada. Primeiro que ela demora mais tempo para chegar, né? As emoções são mais rápidas. As emoções vêm de Porsche, a razão vem de bis. Então eu sempre gosto dessa frase, os meninos gostam de anotar. Excelente. Porque a razão ela demora mais tempo. Então, para ela chegar, é importante eu ter esse distanciamento. O líder da seleção de futebol, o coach lá, o nosso treinador, ele fica dentro de campo com os jogadores? Ele fica na comissão técnica. Porque ele consegue ver os movimentos dos próprios jogadores, que ele treina, que ele escalou, que ele
conhece e os movimentos do adversário. E aí ele vai escalar. A nossa razão é da mesma forma. A gente precisa ter esse distanciamento para falar, opa, quem tá assim, o que eu tô sentindo aqui? Eu não sou as minhas emoções, eu tenho as minhas emoções. Eu não sou os meus pensamentos, eu tenho os meus pensamentos. E aí, quanto mais eu me auto-observo todo dia, pode ser escrevendo, pode ser com terapia, pode ser com mindfulness, pode ser, de repente, com verbalização, que é outro método que eu ensino. Cara, eu vou tendo noção de quem que tá falando aqui. E eu vou criando intimidade com essas emoções. E aí eu vou treinando essa emoção. E a partir disso que eu dei nome, eu levo pra ação. Então, de repente, tô aqui, ó, com medo dessa reunião que o meu chefe me mandou. Então, ao invés de fugir e não ir na reunião, e aí esse medo tá me impedindo de ter resultado, porque eu tô procrastinando, eu falo assim, ó, vou, mas o que é o assunto? Porque aí, de repente, eu posso ir mais preparado. Eu tô usando o medo ao meu favor. Eu não tô tirando a emoção, mas eu tô usando ela para ter resultado, colocando ela junto, entendendo que ela não é ruim, mas sim o que ruim pode ser o comportamento a partir dela. Fez sentido? Sim. Total. Nadine, eu preciso te pedir uma dica importante, porque eu acho que é algo que a gente ouve muito. Aquele meme, sabe? Chorar no trabalho, vai chorar no banheiro, chora no banho, essas coisas nesse sentido. E a gente sabe que muita gente vai para uma situação de reunião, de conversa ou de one-on-one e pode ser que não consiga controlar tão bem essa emoção, porque naquele momento não consegue mapear exatamente de forma antecipada o que vai acontecer, e aí aquela emoção vem de porte até a razão vir e controlar, a pessoa já começou ali, né, aqueles barulhinhos dela, já começa a chorar e ela não consegue fazer esse autocontrole. Eu acho que a gente não quer mesmo mais aquela coisa do leitura errada de que o choro faz com que aquele profissional não seja bom, mas também a própria pessoa fala, poxa, eu não quero ser tão refém assim dessa minha emoção. Pode a emoção, mas não queria tanto. Às vezes eu quero falar uma coisa importante e não consigo. Às vezes nem é tristeza, às vezes é pura raiva. A pessoa tá chorando por raiva. Exatamente. Então eu queria que você trouxesse alguma coisa aqui que fosse uma dica prática para essas pessoas que eu sei que estão nos acompanhando, que passam por isso. Todo o princípio de distanciar, observar e reconhecer, a gente vai ter a respiração como um grande aliado. E quanto mais você conhece como esse time fala aí dentro, mais fácil você prevenir esta reação. Claro que é biológico. Às vezes vai vir. E aí, como diz o Roberto Chianchic, maravilhoso, lágrima é suco de gente. Então, todos nós temos emoções e em algum momento vamos sentir. O primeiro passo é essa pessoa já não se julgar. Esse julgamento do outro eu não controlo. Mas se eu começar a entrar em pânico porque eu tô chorando, eu vou trazer mais emoção e mais hiperventilação e isso pode me atrapalhar naquele momento. Então, eu me acalmar. Então, beleza, tô sentindo aqui, não tô bem, tá rolando um choro aqui. Tá, eu estou sentindo uma emoção. Primeiro passo, estou observando, estou reconhecendo ela. E com a minha ferramenta da minha respiração, eu posso ir me acalmando internamente, entendendo, poxa, o que está acontecendo? Como você bem mencionou, o meu choro pode ser, não é às vezes é tristeza, é pura raiva. Pode ser alegria, né? Pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Mas se for o exemplo da raiva, por exemplo, eu entendendo que aquele choro é raiva, conhecendo essa minha emoção, se eu falar algo aqui imediatamente, dar o limite, porque a raiva, a função da raiva é dar limite. Se eu for dar esse limite agora aqui, eu tenho a ferramenta correta para fazer isso? Ou a chance de eu falar uma besteira e ser agressivo e violento é altíssima? Eu preciso ter a minha razão ali comigo naquele momento, interpretando, entendendo, analisando. Faz sentido eu dar esse limite aqui agora? Ou eu vou só segurar o meu choro, me acalmar e vou falar assim, gente, só um minutinho, vou me retirar um pouquinho e volto. Quase todo mundo tem 5 minutinhos para ir pegar uma água num banheiro. Não, Nadine, não tenho. Então eu vou, primeiro, não me julgar. Eu preciso ter esse acolhimento comigo mesmo. Você precisa entender que tá tudo bem você sentir. Eu não vou controlar a reação do outro, é um fato. Mas eu entrar em pânico e começar a me culpar porque eu estou sentindo que meu corpo está trazendo uma reação que é biológica, só vai piorar o processo. Quanto mais você cria intimidade com esse time, mais você vai acolhendo ele. E sim, chega num momento que você vai falar assim, tá, tô com ansiedade. Eu não queria estar sentindo isso. Ninguém acorda de manhã falando, eu quero sentir uma crise de ansiedade o dia inteiro hoje. Ninguém acorda. Mas a partir do momento que, dentro das empresas, dentro dos podcasts, em momentos como esse aqui, a gente vai tirando esse tabu, entendendo que as emoções fazem parte, eu vou falar, tá, minha ansiedade tá aqui, eu não odeio ela.
eu tenho o chaveirinho dela, ela faz parte de mim, ela tá me ajudando a me prevenir de algo. Poxa, minha tristeza tá aqui. Ninguém gosta de estar triste, mas ela tá aqui me defendendo. A sua emoção não está aí dentro de você para te prejudicar, ela tá querendo te proteger. E esse acolhimento, primeiro precisa vir da gente. E aí a gente vai gostando mais do nosso time. É uma dica. É um ótimo time. Nadine, você falou bastante do Doriana, que o Dor é distanciar, observar e reconhecer. Isso. E o Ana? E o Ana? O Ana é avaliar, negociar e agir. Tá bom, Nadine, não é difícil ver que eu tô com inveja do meu colega que ele foi promovido e eu não. Aff. Mas e aí, o que eu faço? Eu vou avaliar. E essa avaliação é a sua razão que faz. Porque ela tá distanciada, ela tá olhando a equipe e falando, beleza, estamos ali com um jogador que tá com muita energia e que se fosse agir sozinho, como um fominha, como um atacante fominha, talvez um atacante fominha famoso que você conheça aí, de seleções famosas, vai agir sozinho e muitas vezes a chance de fazer uma besteira é alta. Nossa, se eu tô com inveja, eu vou ficar falando mal do meu colega de trabalho o dia inteiro. Eu vou usar isso de uma forma ruim, pra ser agressivo ou violento. Agora, se eu pego essa mesma emoção que eu tô distanciando, observando e reconhecendo e falo, poxa, tá bom, tô com inveja. Mas será que eu não posso usar a emoção dessa energia? A inveja vem da matriz da raiva. Será que eu não posso usar isso pra me promover? Pra eu ter mais ambição no meu trabalho? Pra eu traçar as minhas metas e correr atrás dela? Não pra prejudicar o meu colega. Eu entendi que eu tô com inveja dele, beleza, mas o que eu posso fazer na minha própria vida pra me impulsionar? Pra eu me indignar e mudar a minha realidade? Essa raiva, a avaliação significa como você pode entrar em análise. E aí, dado que eu tenho um objetivo, se eu quero ser promovido, se eu quero mais destaque, como eu uso essa emoção que eu tô sentindo, que eu identifiquei, ao meu favor? A avaliação é isso. É você entender como tirar vantagem daquela emoção, dado que ela tem uma função. Negociar, né? Negociar é manter essa empatia. Porque a sua emoção vai querer xingar lá o colega, vai querer, às vezes, ser agressivo, ela vai agir, meu Deus, sem a razão, ela vai tomar, às vezes, a pior decisão possível. Agora, negociar com empatia, você fala assim, ó, eu sei que você quer dar limite, beleza. Agora, como é que a gente faz isso da melhor forma? Como que eu vou conseguir o limite? Isso, vamos ver aqui, ó, vamos tentar comunicar dessa forma, vamos fazer desse jeito. E durante a palestra, eu ilustro esse momento com os vídeos. E é muito legal ver os personagens negociando. É igual, vamos pegar aqui pra gente fazer num contexto sem os vídeos. Pensa quando você tá de dieta, e aí você quer muito um docinho depois do almoço. Aí tem uma vozinha que fala assim, eu queria muito um docinho, pode ser sua tristeza. Eu queria muito um docinho. Não, a gente não pode, a gente tá de dieta, a gente não vai comer doce. Mas eu queria muito um docinho. Não, mas você não pode, a gente tá de dieta. Não, então só um sem açúcar. Então tá bom. Então, sabe que a gente negocia internamente? Mentalmente a gente está negociando com a gente o tempo todo. E por fim, o A do Ana, né? Avaliar, negociar e agir. É a gente colocar em prática. As emoções são energias que a gente leva para ação. Desde distanciar lá em cima até o agir, tem o Doriana todo para que na hora que eu haja, na hora que eu reaja, na hora que eu dê a resposta àquele estímulo, eu faça isso lembrando que eu tenho um objetivo, que eu passei por todo o Doriana para usar as emoções ao meu favor e ter muito mais chance com aquela ação que eu tô conduzindo ali, aquilo jogar ao meu favor. Então, se eu quero ser promovido, como que eu uso isso para ser promovido? Qual é a minha atitude? A minha comunicação ou o meu pedido para alguém, por exemplo? Ou vai gerar comunicação ou vai gerar ação. Muito bem, chegamos ao momento final, o momento toma e devolve, que eu vou mexer com as suas ansiedades agora. Vamos lá, a gente vai jogar uma palavra e você responde curto, uma palavra no máximo, uma expressão daquilo. Igor vai começar, vamos lá, momento T&D. Opa. Celular. Necessário. Ansiedade. Fundamental. Automedicação. Perigosíssimo. E o que não é óbvio sobre a Nadine? Não é óbvio sobre mim? Sabe, aquilo que não dá pra ver aí nessa animação sua, nesse entusiasmo, ou lá no LinkedIn. Que eu sou movida a ódio, há muita raiva aqui dentro, mas de um jeito muito positivo. Eu pego todas as minhas indignações, porque acho que é impossível você viver no planeta e não se indignar com um monte de coisa. Desde quando você está no trânsito e vê uma pessoa numa situação de rua, até o que acontece nas empresas. O que acontece nas empresas de um monte de... A gente poderia citar vários exemplos aqui. A raiva, ela é muito forte na minha vida. Por mais que eu pareça feliz e alegre, sim, tenho toda essa emoção, mas eu sinto muita raiva. E eu faço um esforço todos os dias para canalizar isso, para não ser agressivo e violento com o outro. Então,
Logo. Vamos terminar logo o episódio, que a gente ficou com um pouco de medo dela. Mas não de um jeito ruim. Tá bom. A raiva pode ser muito positiva. É isso aí. Manda seu arroba aí pro pessoal se conectar com você. Galera, prazer estar aqui. Vai ser um prazer me conectar com você no LinkedIn ou no Instagram, @Nadine do Carmo. Lá a gente fala sobre educação emocional, inteligência emocional, unindo educação e entretenimento. Obrigada por ter vindo Muito aqui. bom. Obrigada Elis. mesmo, De gratidão. verdade. Valeu, Nadine. Foi ótimo mais uma vez. E aí, Igor? Adorei. Agora É. Vamos aprender ligar a e escrever? interpretar, diagnosticar, ali, distanciar, observar, reconhecer. E o Ana. É isso aí. E o Ana. Analisar, negociar e agir depois. Exatamente. Trazer a razão para essa equação toda. Muito bom. Entendeu, TRD? Esse episódio nosso aqui que a gente falou das emoções com a Nadine, leva isso para o seu time, leva isso para o board, para a gente conversar sobre essas emoções e o quanto elas podem impulsionar o nosso resultado. Fica com a gente, tem mais episódio. Até o próximo. Beijo. Valeu! Tchau.